Seja mais um inscrito no canal. E não esqueça de deixar o seu curte e like no vídeo. Obrigado. Fevereiro de 1990. Nelson Mandela é libertado. Era uma vez, não faz muito tempo, um país onde as pessoas eram separadas pela cor de sua pele. A África do Sul, depois de 300 anos, finalmente dizia: sabe, esse vai ser um país onde todos são importantes. A história da África do Sul foi um milagre. 4 anos depois, a África do Sul teve sua primeira eleição democrática. Estamos começando uma nova era. Em 27 de abril de 1994, finalmente tivemos a oportunidade de votar. A primeira eleição democrática, livre e justa. O bem prevaleceu, a justiça prevaleceu, porque as pessoas insistiram nisso. Com a nossa luta, na nossa Constituição, na nossa democracia, está escrito tudo o que nós aprendemos. Como um país escolhe entre a democracia e a guerra civil. Todas as cores do arco-íris foram saindo do lugar para se acomodar. Para mostrar como a negatividade pode ser transformada em positividade. Crescer de tal maneira que sua visão transcenda o que você pensava que fosse possível. Estou orgulhoso em segurar sua mão, para que sigamos em frente. Nunca pensei que veria o final do apartheid na minha vida. Não achei que aconteceria. Como sairmos daquele ponto de não nos importarmos em destruir a vida completamente? O milagre de Mandela. Bam! Escuridão total. Escuridão total. Não sabia o que acontecia, era outro tipo de sombra. Eu sei que algo terrível estava acontecendo e passou um tempo. E na escuridão eu digo: o que houve? E a voz de uma mulher diz: foi uma bomba num carro. E eu desmaiei e fiquei inconsciente, mas com uma sensação de alegria. Eu sobrevivi. Só perdi um braço. Foi a bomba que explodiu meu braço e reavivou meu espírito. E a alegria voltou à minha vida quando sobrevivi àquilo tudo. Eu sinto que há uma justiça que atravessa a história e nos dá uma chance de fazer uma sociedade melhor, mas a história nem sempre é justa com os indivíduos. Ruth First, uma jornalista brilhante, escritora, pensadora, ela foi presa por 90 dias numa solitária. Era um jogo de gato e rato, mas um jogo sem fim. Minha mãe não podia mais trabalhar na África do Sul porque foi banida. E a baniram por seguir sua profissão de jornalista. Ela vai para o exílio e eu vou para o exílio. Ela faz um filme sobre sua experiência, fazem um filme sobre a minha experiência. Ela vai para Moçambique, eu vou para Moçambique. Eu explodi em um carro e sobrevivi. Ela ensinava na universidade em 1982 quando abriu o envelope de uma carta que foi enviada a ela. Eu estava no escritório e Ruth veio com uma pilha de cartas. Ela estava a 4, 5 passos à minha esquerda. Ruth First. Havia uma bomba dentro, colocada pela polícia sul-africana, e a matou instantaneamente. Ela nunca mais voltou para ver uma África do Sul livre. Lembro do enterro da Ruth. O marido dela, Joe Slovo, chorava. Foi um momento terrível.
Ruth tinha 3 filhas. Uma coisa que elas fizeram foi acompanhar os procedimentos da Comissão da Verdade. O objetivo da Comissão de Verdade e Reconciliação era chegar a um acordo. Venha e nos conte o que fez. Não precisa nem se arrepender. Não precisa ter remorsos. Venha e conte o que aconteceu, nos fale o que aconteceu. Em consequência disso, você recebe anistia. Sem perdão não há futuro. Desmond Tutu. Acho que ninguém conseguia não se emocionar nas audiências de Desmond Tutu. Então sabe o quanto sua grandeza pode aumentar se você disser perdão. As coisas deram errado. Me perdoe. Muitas pessoas achavam que devia haver punições mais severas depois de todas as décadas de apartheid. O problema não termina quando se conta a verdade, mas acho que é uma parte muito válida e importante de um processo que permite que o país siga em frente. Slovo e Hurt First são vistos pela Polícia de Segurança como terroristas e estavam na lista de terrorismo. Eu sentei diante daquela montanha de homens monstruosos. Ele era uma das pessoas que estavam, como ele diz, no lance que plantaram a bomba que matou minha mãe. Craig Williamson pediu e conseguiu anistia. E não foi fácil ir para frente das câmeras de televisão e dizer tudo o que ele disse. Então era isso que aquele homem sorridente que parecia ser tão plausível e amigável tinha feito. Havia uma implicação. Se você estivesse na lista de terroristas, você era um terrorista. E eu estive na lista de terroristas num período. Sim, presidente. A ideia era oferecer anistia em troca da verdade. Acho que Craig Williamson não contou a verdade sobre o que fez. Não contou a verdade sobre as vidas de seres humanos que ele tirou. Você tem que admitir, e é muito difícil conviver com si mesmo quando faz isso. É uma grande dificuldade na vida de uma pessoa. Enquanto via eles se candidatarem à anistia por essas mortes, acho que eu descobri a verdade emocional do que acontecia. Ele, de certo modo, se sentia uma vítima. Ele não pensava na minha mãe como sua vítima. Ele parecia não entender que tinha tirado uma vida. E o que tem sido difícil para mim é o ódio que eu sinto emanar dele em relação à minha família. Não tínhamos evidências para condenações, mesmo se quiséssemos. A quem iríamos pegar? Craig Williamson? Ou o comandante? Ou o ministro do governo? Ou o presidente do país? Haveria milhares e milhares de pessoas em julgamento porque elas apoiavam o apartheid de várias formas. E como nosso país poderia seguir adiante? Eu preferia que eles ficassem na cadeia pelo resto da vida. Eles são assassinos. Mandá-los para a cadeia? Eu não sei. Isso não traria a Ruth de volta. Mas conseguir o tipo de constituição em que Ruth acreditava, que justificasse as lutas de Ruth e desse um sentido ao sacrifício que ela fez. Era um compromisso político e eu apoio esse compromisso político. E se a vida da minha mãe fez algum sentido, eu estou preparada para enfrentar a decisão da Comissão de Verdade, mas se foi uma troca boa o suficiente em termos de justiça, acho que não é uma troca que eu teria feito. Imagina-se normalmente que se uma pessoa faz mal a você, então você vai reagir. É uma questão eterna, não é? A vingança, o que é considerado correto, o que é considerado justiça. Mas tinha muita gente na África do Sul que estava pronta para chegar e dizer: eu posso perdoar. Aquele que odeia pode ser tão consumido pelo ódio que no final não consegue encontrar momentos e oportunidades para realmente resolver um problema. Tivemos imenso privilégio em fazer parte de um incrível processo de cura. O nome da minha mãe era Pila Porte Ndwandwe. Eu tinha 10 anos e faziam enterros coletivos de pessoas mortas na época. O
O que eu sei sobre ela vem da Comissão de Verdade. Sempre achei que talvez sua saída da vida tenha sido minha entrada no mundo. Já tinha em mente que se ela não quisesse cooperar, se não quisesse trabalhar como informante para nós, ela devia ser eliminada. Phila Duanduê era uma guerrilheira da Umkhonto Sizwe. Em todos esses anos, 8 anos mais ou menos, não sabíamos o que tinha acontecido à nossa irmã. Ela simplesmente desapareceu. Acontecia naquela época da pessoa viver com um nome diferente. Querido pai, sei que uma carta minha é... Espero que tenham sido boas as festas de fim de ano. Sinto saudades de todos. Sua querida filha, Phila. A polícia de segurança conseguiu pegar essa e descobriu onde ela estava. Eles a prenderam, a mantiveram numa sala pequena, a torturaram, a deixaram nua, bateram nela e a mataram com um tiro. E ela foi enterrada numa cova rasa. O homem que a executou e que comentou o quanto tinha sido corajosa antes de morrer foi aquele que levou os investigadores à cova porque ele entrou na Comissão da Verdade. Você acreditava que podia matar por motivos políticos? A morte só poderia ser justificada numa situação de guerra. E eu estava ligado a esta ética. Busca pela cova de Phila Ndwandwe, 12 de março de 97. Essa é a cova de Phila Ndwandwe. Ela morreu aqui, bem perto da nossa casa. Isso foi o mais doloroso. Exumaram seu corpo. E encontraram um saco que ela tinha enrolado em si mesma para proteger suas partes íntimas. Essa aqui é a entrada da bala. Como espera que pessoas que passaram por isso, sua família, como espera que elas sejam razoáveis? Os informantes que contaram a você sobre ela, disseram que ela estava amamentando? Negativo, presidente. Para mim, a Comissão de Verdade é só um processo de esclarecimento. Sabe, se eles nunca falassem, eu nunca saberia que tive uma mãe. Odiar aquela pessoa e alimentar essa raiva não vai me ajudar em nada. A família Ndwandwe e o povo da África do Sul saúdam você. Os seres humanos têm enorme capacidade de serem racionais, de serem compassivos. Até nas mais extremas situações pode dizer, tá, vamos em frente. Massacre Cavalo de Troia, Cidade do Cabo, 15 de outubro de 1985. Com a violência se espalhando rapidamente pelas cidades negras, a polícia decidiu reagir com força. No que parece ter sido uma emboscada cuidadosamente planejada, eles enviaram um caminhão comum. A multidão começou a apedrejá-lo e a polícia abriu fogo a queima-roupa em jovens e crianças na multidão. Pelo menos 3 jovens negros foram mortos antes de conseguirem se abrigar. A polícia conseguiu terminar sua operação, entrou de novo em seus carros e foi embora. Se por acaso eu voltasse a fita em 25 anos, não poderia imaginar a África do Sul como ela está hoje. Na verdade, ninguém no mundo imaginaria que haveria uma solução para o conflito sul-africano. Eu tinha muitas dúvidas. Os lados estavam tão profundamente separados. As questões que dividiam as pessoas eram tão complexas que eu não conseguia enxergar um potencial para mudanças. Não há nada que a sociedade humana possa superar automaticamente. O nativo comum, pelo que vejo, é uma boa pessoa. Isso se ele não sofreu nenhuma interferência externa. Eu acho que o nativo, se entregue a pessoas que sabem manipulá-lo, é certamente uma boa pessoa.
Eu não tenho problemas. Estou nessa fazenda há 4 anos e, francamente, não puni nenhum garoto. Não houve necessidade disso. A história tem um jeito de acontecer que, num certo momento, pareceram ridículas. Acho que há um mal-entendido sobre quando o apartheid começou. Ele começou em 1652, quando os primeiros europeus chegaram à África. Eles trouxeram um paradigma em termos de superioridade e inferioridade. Eles sempre se acharam superiores às pessoas que eram nativas da África. Esse foi um paradigma por mais de 300 anos. Por anos e anos, as pessoas não se sentiam iguais às outras raças daqui. Nossa política tem como nome a palavra africana apartheid. Lamento que ela seja mal entendida com frequência. Ela pode facilmente ser descrita como uma política de boa vizinhança. Ele não tirou só a dignidade dos negros, a roubou de todos nós. A humanidade dos brancos foi diminuída por sua concordância ou pelo envolvimento direto nos ataques à humanidade dos negros. O opressor carrega o fardo e o peso da dor de quem ele oprime. Quando você chega a acreditar que uma diferença de cultura, uma diferença de status é uma diferença de categoria, você é capaz de todos os tipos de atrocidades. Você cria uma lógica em que define as pessoas como inferiores, como menos que um branco. Você pode explorá-las, pode oprimi-las, pode matá-las, e isso não vai perturbar sua consciência. Essa sociedade criou pessoas terríveis. Elas cresceram numa sociedade racista, opressiva. Liderança para levá-los adiante até que entrassem no novo mundo. Liderança. Numa ocasião como essa, não consigo buscar palavras. Tentamos alcançar nossos objetivos por meios pacíficos, de maneira não violenta. A África do Sul precisa e deve pertencer a todos que vivem nela, negros e brancos. A violência não pode nos beneficiar. A violência não pode beneficiar ninguém. Eu me envolvi e lutei muito para trazer paz para esse país. Peguem suas armas, suas facas e suas pangas e joguem tudo isso no mar. Durante nossa revolução, tivemos líderes muito habilidosos. Uma liderança que tinha visão. Homens de decisão, ousados, inteligentes e corajosos. Essas pessoas eram políticos em senso mais amplo porque faziam parte de uma luta política. E isso não é a mesma coisa que estar no governo. Tínhamos uma liderança crescendo no país, tínhamos uma liderança no exílio e tínhamos uma liderança na prisão. Nelson Mandela, depois de sua prisão, 1962. Mandela se descreve, antes de ir para a prisão, como um jovem rancoroso, cheio de amargura. Mas se o governo do Dr. Verwoerd não fizer as concessões que você quer, há alguma possibilidade de violência? Acho que chegou a hora de questionarmos, à luz de nossas experiências, se os métodos que aplicamos até aqui foram adequados. Eu lutei
contra a dominação dos brancos e também lutei contra a dominação dos negros. Cada um de nós é moldado por nossas experiências. A dificuldade cria o homem no mundo. Você descobre quem você é ao reagir a certas circunstâncias. E o que Mandela passou despertou o melhor nele. Seus anos de cadeia deram a ele tempo para pensar, para ler, para formular. Se você falar com um homem em uma língua que ele entenda, isso entra em sua cabeça. Se falar na língua dele, isso entra em seu coração. Nelson Mandela. 16 de junho de 1976. Estudantes marcharam simultaneamente de 5 escolas em Soweto. O regime tentou introduzir o Afrikaner como meio de instrução em todas escolas africanas. Fomos forçados a aprender numa língua que para nós era a língua do opressor. A cidade explodiu. Enquanto acontecia isso, Mandela levantou a questão e disse: nessa situação, nessa guerra, vai ser crucial entender o inimigo. Você precisa entrar na cabeça dele e pensar como ele pensaria. Temos que começar a aprender a falar Afrikaner. Caramba! Ele insistia em entender o outro. Não podemos resolver nosso problema se não falarmos a língua deles, se não lermos sua literatura, se não entendermos quem estamos enfrentando. Ficamos impressionados com o fato de que, depois de 27 anos de cárcere, ele demonstrasse inteligência emocional, inteligência moral, inteligência social e inteligência espiritual. O presidente Mandela está aqui para talvez o ato mais extraordinário de reconciliação. Encontrar Betty Verwoerd, a viúva de 94 anos do Dr. Hendrik Verwoerd. Vamos apertar nossas mãos. Está muito forte? Mandela foi inteligente o suficiente para aprender o Afrikaner, não só para se colocar no lugar do inimigo, mas para cantar com a língua e a voz. Nelson Mandela pôs a camisa, pôs o boné. Isso é extraordinário. Ele sofreu uma transformação na prisão e viu uma maneira de abrir uma possibilidade de liberdade não só para ele e outros presos, mas para todo o país. Isso não teria acontecido se fosse outro tipo de homem. Quando Nelson Mandela saiu da prisão sem ser consumido pela amargura... E ele percebeu que se a raiva for sua motivação, você não é mais uma pessoa livre. Depois de 27 anos, aquilo foi de tirar o fôlego. Bom, uma característica de Mandela é que ele é um político completo. Ele era um político interessado em se tornar o próximo presidente da África do Sul e sabia muito bem que certamente não poderia se tornar presidente do país sem encontrar um acordo político com os poderes que existiam na época. Quando pessoas como eu foram para a prisão, encontramos ele como uma pessoa que já praticava essas habilidades. Fizemos de Mandela o porta-voz. O chefe do serviço carcerário, o general Stan, começou a conversar com Mandela e foi aí que ele fez algo que nunca deixou de me impressionar. Em sua voz tranquila, mas firme, ele disse: general, eu e você estamos em lados opostos desta guerra. Um dia, mesmo se lutarmos a ponto de termos que reduzir nosso país a cinzas e um lado emergir como vitorioso e o outro como derrotado, eu e você teremos que nos encontrar, mesmo sobre essas cinzas. A qualidade desse momento vai depender de como eu e você nos tratamos hoje. Precisamos pensar sobre isso. Poucas vezes me senti com tanto poder, porque aí entendi o que é manter a dignidade de maneira a levar o outro lado a te respeitar. Foi a força da personalidade de Mandela e a força das decisões que ele tomou que permitiram que a África do Sul desse esse passo pacífico por si e que fosse esse exemplo para o mundo. Ele inseriu tantos de nós nesse mundo que sempre estará entre nós.
lembra onde estava quando ele saiu da prisão? Eu nunca vou esquecer enquanto viver. Eu acho que eu chorei junto com muitos outros. Acordei a Chelsea. Ela tinha uns 9 anos na época e disse: vão libertar Mandela hoje. Essa deve ser a coisa mais importante que você vai ver. As pessoas lembram de Nelson Mandela sair da prisão como se lembram de Neil Armstrong na Lua. Foram passos gigantescos. O governo tomou uma firme decisão de libertar o Sr. Mandela incondicionalmente. Depois de 27 anos de prisão, Nelson Mandela saiu hoje em liberdade. E há uma emoção na multidão. Eu não tive uma experiência reveladora de, numa noite, ir para a cama acreditando firmemente no apartheid e, na manhã seguinte, ver a luz e pensar que o apartheid era todo errado. Foi um processo. Esse ato de libertar Mandela da prisão acabou sendo o momento-chave. Tivemos que admitir para nós mesmos que estávamos numa posição moralmente indefensável. De Klerk conseguir fazer aquilo que ele fez era equivalente a um milagre. Ele podia entrar para a história como alguém que assistiu ao último suspiro do governo do apartheid, ou alguém que mudou de verdade não só a África do Sul, mas o mundo. Deve ser mais profundo que isso para se fazer uma mudança de paradigma. Você tem que colocar a alma em jogo. Se de Klerk teve que fazer essa mudança, fica a questão. Para tentar entender o homem que terminou com a opressão do regime do apartheid de 40 anos, você tem de fazer uma viagem ao deserto setentrional na África do Sul. É final dos anos 80 e um segredo há muito guardado está prestes a ser descoberto. Eu já tenho imagens de satélite. Passe isso aos americanos. Deserto de Kalahari, Cabo Setentrional. Temos provas. A África do Sul tem capacidade nuclear. O programa de armas nucleares sul-africano tem 6 equipamentos nucleares, décadas de 60 a 80. 2 poços são perfurados para testar equipamentos nucleares. Base militar de Vastrap, 75 a 77. Quando me tornei presidente, uma das primeiras coisas que fiz foi chamar o grupo que precisava saber e dizer que achava que tinha chegado o momento de nos livrarmos das armas nucleares, com 6 já terminadas e a 7ª quase terminada. O desmonte voluntário da capacidade nuclear e a revelação voluntária de toda a informação relevante vão confirmar o esforço deste governo em mostrar transparência. Com o desarmamento dos aparatos nucleares, a África do Sul ganhou um moral especial no mundo. Foi uma grande decisão e outro passo de confiança. Construir esse programa em segredo, esse programa de armas nucleares e depois entregá-lo voluntariamente foi um dos grandes atos do presidente de Klerk. E acho e acredito que foi muito forte. Foi bem crítico e estratégico esse movimento. E acho que fez dele um parceiro muito mais transparente da paz. Na minha decisão de desmontar, o medo de entregar bombas atômicas a um governo dominado pelo Congresso simplesmente não existia. Sou frequentemente acusado disso, mas não é verdade. Não concordo com isso. As operações mais difíceis de inteligência contra a África do Sul começaram com britânicos e americanos por causa de nossa capacidade nuclear. O governo americano fazia pressão para convencer o governo a renunciar às armas nucleares. Eles estavam extremamente preocupados que essa capacidade, com o tempo, estivesse sob o controle de um novo governo, o governo do Congresso. Tínhamos laços muito fortes naquela época com Gaddafi e com outros regimes. E quem controlaria isso?
As situações potenciais eram todas preocupantes. A partir de 1985, os cubanos e os angolanos acreditavam firmemente que usaríamos esses equipamentos de maneira tática, que o Sr. Mandela conseguiu. Nos fóruns mundiais, depois da entrega desse poder, poderia ter sido diferente se ele tivesse mais poder nuclear escondido. Eu fiquei sabendo que no Congresso eles não gostavam muito de mim por ter tomado a iniciativa. Eu entendo que eles fiquem furiosos com isso. Jomo Diz ficou furioso e nos disse numa reunião: por que vocês, boeres, cederam às pressões dos americanos? Essa é uma força sul-africana muito excepcional. A decisão de nos livrar das armas nucleares ajudou a convencer a comunidade internacional que não estávamos fazendo joguinhos. Fomos honestos, podiam confiar que nós realmente queríamos uma mudança fundamental e uma nova África do Sul negociada com integridade e honestidade. E também enviou um sinal ao resto do mundo de que queriam focar no que era melhor para a África do Sul. De certa forma, não queriam ser um Estado nuclear armado. Queriam colocar as aspirações do povo em primeiro lugar. Negros, brancos, de cor, todos. De Klerk teve um papel incrível. Era preciso muita coragem para fazer o que ele fez e temos que prestar homenagens a ele. Dada a realidade da política na qual crescemos, o Sr. Klerk tem que ser celebrado por ter reconhecido que só havia uma maneira de ir em frente. Essa é a primeira vez, em 78 anos, que uma reunião realmente séria acontece entre delegações do Congresso Nacional Africano e da sucessão de governos brancos que governaram nosso país durante gerações. A paz não pode ser feita à força. Ela só pode ser alcançada pelo entendimento. Albert Einstein. Negociações. O fato do presidente branco e do líder negro moral da África se reunirem e ouvirem as histórias um do outro foi um milagre. Queríamos construir uma ponte que levasse nosso país do jugo da minoria branca a um sistema democrático baseado em uma pessoa, um voto. E todo esse processo foi baseado na profunda convicção de que os problemas do nosso país só podiam ser resolvidos através da negociação, da conversa uns com os outros. Se o milagre faz parecer que o maravilhoso Mandela encontrou o inteligente de Klerk e que os dois fizeram um acordo, isso rouba do nosso processo histórico e das milhões de pessoas em longos períodos de tempo o que elas realmente fizeram. O principal da história é que a África do Sul, que estava em guerra, se reuniu em torno de uma mesa em paz. É para isso a convenção, para construir um futuro, para corrigir o que há de errado em nossa sociedade. As negociações foram uma montanha-russa. E os momentos ruins foram realmente terríveis. A primeira parte, a convenção, foi a parte em que percebemos uns aos outros. Uma organização que continua comprometida com a luta armada não pode ser confiável. Não pode ser confiável completamente quando também se compromete com soluções negociadas pacificamente. De Klerk manteve-se firme nisso. O velho estava furioso. Eu estou muito preocupado com o comportamento do Sr. de Klerk. Ele desferiu um ataque ao Congresso Nacional Africano. E fazendo isso, ele não foi nada franco. Até ali, a grande maioria do povo negro da África do Sul, os oprimidos, não tinha confiança nas negociações. Sua reação era: estão fazendo isso, mas aqueles boeres serão mais espertos. Eles têm o exército, têm o governo, têm o dinheiro em seus bolsos. Mas quando FW deu essa abertura e Madiba
devolveu. Até mesmo o chefe de um regime minoritário, ilegítimo e desacreditado como o seu, tem certos padrões morais a seguir. Todos os medos desapareceram. De repente, todo mundo sabia que o Congresso era uma força a se considerar. Eles eram fortes e não seriam comandados por ninguém. Eles viram que aquele era um homem que liderava uma equipe cujo comprometimento com a nossa liberdade era inquestionável. Ele não ia se render. De repente, a confiança dos sul-africanos no potencial das negociações começou. Ainda estamos preparados para ter discussões com ele, se ele quiser. Mas ele deve esquecer de impor condições ao Congresso Nacional Africano. E no meio disso, a violência crescia. Extremistas ameaçam mais violência para impedir o processo. Essa violência sem fim, essa guerra sem sentido que acontecia, não era só de brancos contra negros, mas sim de negros em lutas negras por todo o país. Uma demonstração de selvageria fria que pode atrasar o processo de paz na África do Sul em meses ou até anos. Parecia que a violência tinha assumido tamanhas proporções que seria impossível se sentar à mesa para negociar um acordo político. Continuam as negociações multipartidárias. 25 de junho de 1993. Eles vão tentar entrar aqui. Foram dias nervosos na África do Sul, dias cheios de tensão, não sabíamos o que aconteceria. Eram grupos extremos do lado branco que queriam sabotar todo o processo de democracia na África do Sul. A AWB invade o Fórum de Negociações Multipartidárias, 25 de junho de 1993. Eugene Terry Blunt e suas tropas trouxeram uma crença de que os negros eram inferiores. Estamos nos preparando para resistir ao comunista radical negro que sabemos que quer destruir este país. Enfoque Mandela! Enfoque Mandela! Enfoque Mandela! Quando eu penso nos grupos de direita, pessoas obcecadas pela crença de superioridade dos seus iguais. Idealistas que estão convencidos, sem a menor sombra de dúvida, de que estão certos. Quando você tem esse tipo de obsessão, é mais do que apenas social, é patológico. Havia um grande medo de que a extrema-direita tomasse o poder, que o exército sul-africano se unisse a eles e que houvesse um golpe. Não estou sugerindo que o governo leve o movimento africâner para os subterrâneos. Quero que o destrua. Do lado negro havia divisões entre diferentes grupos. Havia o movimento Zulu Inkatha de um lado. O chefe Mangosuthu Buthelezi é o líder do partido Inkatha Freedom. Havia vários enigmas em torno do indivíduo que liderava o Inkatha Freedom na época e ainda hoje. Mais 2 dúzias de pessoas foram mortas hoje em lutas entre os apoiadores do Congresso Nacional Africano e seu principal rival negro, o Inkatha. As pessoas lutavam com lanças naquela guerra primitiva que era incrivelmente violenta. As ruas estavam cheias de pessoas, e pessoas inocentes eram enforcadas ou queimadas até a morte. Isso alimentou o mito de que os africanos não estavam prontos para a democracia. Mandela acusava o Estado de estar envolvido na violência. Eles tentavam criar caos, porque se conseguissem um racha entre o Inkatha e o Congresso, poderiam manter o poder com mais facilidade.
As forças de segurança estão trabalhando junto aos membros do Inkatha. E quem apoia a violência do Inkatha? Por que eles têm permissão para forçar seu caminho até a mesa de negociações? A polícia está profundamente envolvida nessa violência. Eles usam fundos do Estado para poder financiar as atividades homicidas do partido Inkatha Freedom. Este governo não financia atividades criminosas. E houve relatos fantásticos sobre o tratamento dado em Caprivi pela Força de Defesa Sul-Africana a membros do partido Inkatha Freedom. Eu fui treinado pela inteligência militar da África do Sul, que estava, na época, em ótima situação com o Inkatha. Não há nenhuma diferença entre o governo e a liderança do Inkatha. Eles recebem dinheiro da mesma fonte. Vai ser muito difícil para nós continuar a negociar com um governo que não negocia de boa fé. A violência crescia. As pessoas previam um banho de sangue racial. Tinha tanto nervosismo e havia tanta incerteza que parecia que as pessoas andavam nas ruas tão determinadas a lutar pelo que acreditavam que nada podia impedi-los. Se você quer fazer paz, não fale com seus amigos, fale com seus inimigos. Moshe Dayan. Eu tinha ido pescar e meu anfitrião não me disse que Rolf Meyer viria. Ele representava o governo do apartheid e eu representava o Congresso Nacional Africano. Se puser em contexto, ele era o meu inimigo naquela época. E é claro que ele via o governo como inimigo. Um helicóptero aterrissa enquanto seguro minha vara. Um amigo mútuo de negócios achou que seria bom se nós dois tivéssemos um encontro. Eu fiquei chocado, disse: por que você não me disse? Ele, naquela época, já era um pescador experiente. Eu nunca consegui me tornar um. E queria que eu ensinasse ele a pescar. Era tão desajeitado com a linha e o anzol que acabou perfurando o dedo. O anzol acabou parando no meu dedo e arrebentou a minha aliança. E eu disse: olha o que eu vou fazer por você. Eu vou dar uma dose de uísque. Engole tudo. Feche os olhos e vou tirar esse anzol daí. Cyril disse: tá bom, me dá uma pinça. E eu tirei o anzol. O movimento da pinça e ele tirou o anzol. Ele ficou branco feito neve. Ele é uma pessoa branca, mas ficou ainda mais branco que o branco. Alguém disse: Cyril, você conseguiu. E eu disse: Cyril, eu confio em você, hein? E aquilo deu uma nova dimensão à nossa relação. Eu tinha uma sensação de que devia conhecer melhor aquele homem. Nós nos entendemos, nos tornamos amigos no final. Cyril e eu criamos um slogan que dizia: não há um problema que não possamos resolver. Pouca coisa podia chegar até nós sem que descobríssemos uma solução e a maneira certa de seguir em frente. Lembro quando estávamos negociando, cantávamos uma música que dizia: me dá um beijo para construirmos um sonho, mas nós cantávamos: me dá um acordo para construirmos um sonho. Negociadores de todos os lados começaram a cantar. E isso fez com que os ânimos começassem a se acalmar. Mas ainda eram tempos bastante difíceis. Município de Boipatong, Joanesburgo, junho de 1992. Duzentos membros do Inkatha, que falam Zulu, atacaram Boipatong, matando todos no caminho. Por baixo do cobertor, o pequeno corpo de Erin Matupe, de 9 meses, apunhalada na cabeça. Sua mãe foi apunhalada até a morte do lado dela.
Acusamos de Klerk e seu governo de cumplicidade no assassinato que ocorreu. Não há dúvida para mim de que Boi Patong foi a mudança no poder. Foi o momento em que o sorriso brilhante de Madiba se fechou e por trás dele você via a dureza de verdade. Não vamos esquecer do que o senhor de Klerk, o Partido Nacional e o Partido Inkatha Freedom fizeram ao nosso povo. Eu nunca tinha visto tanta crueldade. Sharp viu de novo. Não vamos aprender? Não vamos aprender? O país está à beira do desastre. O Congresso não tem opção além de parar as negociações bilaterais e a convenção. E o país todo pensou, oh meu Deus, o que vai acontecer agora? Vamos voltar àquele ponto? Vamos voltar à mesa de negociação? O massacre de Boi Patong é um dos exemplos mais arrepiantes das consequências dos atos do regime de Frederick de Klerk. Havia evidências de que as forças do apartheid estavam envolvidas. Vai embora! 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 Enquanto isso acontecia, Cyril e Rolf entraram em contato. Eu peguei o telefone e liguei para Ruth Meyer. Ouvi a voz dele e a minha reação foi de alegria, porque pelo menos ele estava falando. Eu disse, o que é que você está fazendo? E eu disse, isso acontece. E é um alerta para vocês. Vocês fazem certas coisas por trás dos panos. Mas, ao mesmo tempo, continuamos convencidos de que a única maneira de resolver problemas do nosso país é continuar conversando. E literalmente começamos a nos encontrar no dia seguinte. Quando há discussões, há esperança. E acho que o lado positivo disso é o fato de que, no momento, conversávamos em nível tridimensional entre todas as partes envolvidas, ou seja, o governo, o Inkatha e o Congresso. Num conflito, você tem que respeitar seu oponente para reagir a ele, não só como grupo, mas como indivíduos. Se eu os vir como um grupo inimigo, não posso atravessar esse limite. Se você não quiser investir na construção de uma relação, vendo a outra pessoa como ela mesma se vê, boa parte do que está em negociação pode fracassar. Se olhar seu inimigo nos olhos, nunca vai poder desviar esse olhar. Aquele lindo cumprimento em língua zulu, Salbona, ou a gente se vê, eu te vejo e você me vê. Nos encontramos como pessoas e temos que negociar uma maneira de seguir em frente. Ter um encontro fora da esfera habitual, fora da situação formal, geralmente ajuda. Os melhores momentos para conhecermos uns aos outros não são enquanto discutimos o assunto, mas durante as pausas para o café. As pessoas se conhecem como pessoas, como seres humanos. E aí você começa a confiar no outro. Esse tipo de interação levou as pessoas a desenvolverem um calor humano entre elas, como indivíduos, como meros seres humanos. E puderam falar mais abertamente, falar mais informalmente, e dessa maneira puderam dissecar as raízes do problema. Nós sabíamos que enquanto lidássemos uns com os outros, contaríamos a verdade uns aos outros. E se fizéssemos um acordo, gostaríamos de cumprir esse acordo. Dependia de nós, nós sabíamos. Não podíamos falhar. Na verdade, naquela época havia mais morte do que nunca no país. Precisávamos tentar canalizar as questões em torno da violência para permitir que as conversas da comissão, as multipartidárias e as confidenciais continuassem.
Então, a sociedade civil, os líderes do país e dos negócios levaram todos, incluindo políticos, a gerar um processo que permitisse um tratamento bem-sucedido a essa violência política. E foi a primeira vez na história desse país que todos os partidos políticos estavam lá. Não foi parte da delegação, eu era só um cara por lá. Às 9 horas daquela noite, chegamos num entrave e todo mundo saiu da sala para tomar um café. Travou a conversa e pensei, não pode ser, trabalhamos tanto e tantas coisas boas aconteceram. E aí escrevi meus pensamentos no cavalete. Precisamos acabar com a violência, permitir que continuem as negociações, desenvolver estruturas de paz. Envolver a comunidade, monitores da paz, comitês de paz, em nível regional e local. Levei até o bispo Tutu e disse, bispo, por que não tenta isso? Pode quebrar o entrave. Eles concordaram que esse era o processo. Concordamos na data seguinte e eu pensei comigo, bom, demos o primeiro passo e estamos a caminho de um processo de construção da paz. Milhares de vidas foram salvas com a assinatura do acordo de paz. E eu lembro de ir para casa naquela noite pensando comigo, posso morrer agora, fiz a minha parte. Foi descrito como um momento histórico e importante na vida política da África do Sul. 23 líderes do país colocaram a caneta no papel em Joanesburgo hoje e se comprometeram a se organizar para a paz. Vejo o acordo de paz como um momento vital na transição da África do Sul. Nas últimas semanas, houve sinais esperançosos quando monitores da paz recentemente organizados puderam reverter várias crises. Esses voluntários de todas as facções e raças agora supervisionam protestos e ajudam a mediar as discussões. Quando começamos a pensar mais no amanhã, o conceito de inimigo, de nós e eles, começou a se dissipar. Companheiros, estamos aqui para afirmar a democracia política e do não-racionalismo em nossas terras. Qualquer um associado ao comunismo ou ao Partido Comunista Sul-Africano era visto como o verdadeiro inimigo. Joe Slovo foi colocado nessa posição. Demonizaram meu pai porque ele era um comunista branco proeminente. Alguns deles acreditavam que Slovo podia ter 4 braços, 10 pernas ou algo assim. Quando Mandela e de Klerk se encontraram para decidir como iriam acontecer as negociações, Mandela disse a de Klerk que ia levar meu pai, Joe Slovo, como parte de sua delegação. De Klerk disse, não vou sentar junto com aquele homem. E Mandela disse, eu escolho minha delegação e você escolhe a sua. E um dia, eles se sentaram juntos. Joe Slovo foi uma surpresa, muito inteligente e eficiente quando veio ajudar a desenvolver os acordos de consenso. Se não formos bem-sucedidos nisso, acho que o país terá problemas. Ele foi muito construtivo durante as negociações. Joe Slovo vai para o exílio, 1963. A esposa dele, a ativista anti-apartheid Ruth First, é assassinada pelo regime, 17 de agosto de 82. Slovo aprova o bombardeio de Church Street. 19 pessoas mortas e 217 feridas. Independente do que aconteceu a Ruth, Slovo teve o papel de um homem que era maior do que aquilo que acreditávamos que ele, ideologicamente, que ele fosse. Ironicamente, foi Joe Slovo que criou a cláusula Sunset. Na verdade, foi meu pai que propôs as cláusulas Sunset. Em todos os outros movimentos de libertação, o Estado colonial entrega o poder e faz suas malas, pega seus oficiais e desaparece. Na África do Sul, eu acho que o regime do apartheid estava muito nervoso com isso. E isso leva à proposta. Vamos garantir trabalho a eles por 5 anos. Eles reconheceram que tinham que dar algo ao outro lado e encontraram uma maneira de fazer isso. Ele garantiu aos políticos brancos que eles teriam suas pensões, que teriam suas casas e etc. E que teriam uma posição na vice-presidência. 5 anos dividindo o poder, em vez de uma ruptura total, que podia causar instabilidade. Foi uma maneira incrível de resolver esse conflito. Slovo foi um patriota sul-africano por entender que a cláusula Sunset era crucialmente importante para estabilizar a situação. Podemos deixar esse mundo em paz?
por termos conseguido o que conseguimos. O que a situação da África do Sul ajudou as pessoas a compreenderem era que você não pode desconsiderar ninguém. Era hora mesmo das pessoas falarem. Um pequeno grupo de espíritos determinados, incendiado por uma fé inabalável em sua missão, pode alterar o curso da história. Mahatma Gandhi. 1000 mulheres brancas marcham pelos direitos civis, 1955. A vida política de um país não está somente nas mãos de grupos políticos. Também temos que reconhecer a importância das contribuições de pessoas comuns. Era a luta diária, durante décadas, de um povo buscando sua voz. A voz dele tem muito peso, muita influência, se todo mundo trabalhar junto. E essa é a chave. Cada voz começou a ser ouvida e se uniu a outras vozes, e isso trouxe a mudança. A grande verdade é que o apartheid é errado. O protesto na porta da embaixada sul-africana feito pelo braço londrino do movimento anti-apartheid durou 1.395 dias. Sacrificou muitas coisas para que acontecesse esse milagre. Lembro de, nos anos 50, um patrão estar lá sorrindo, feito um gato. Ele estava muito feliz com os seus rapazes, cavando uma trincheira. E a cara deles era de alguém que pensava, dane-se o branco que nos chama de rapazes. Ele não entendia uma palavra do que eles diziam, mas estavam xingando ele, protestando com palavras. Você ficaria em silêncio e não faria nada. Se estivesse em nosso lugar, não resistiria se não tivesse nenhum direito em seu próprio país, porque a cor da sua pele é diferente da dos que comandam. Você tem que aproveitar quando a oportunidade se apresenta de usar o que tem, o lugar ou a categoria que você tem, de usar sua voz, usar seu trabalho, usar sua vida, de se expressar e de falar. A linha que estamos querendo adotar e explorar o máximo possível é a da não violência. 1977 e as palavras de paz de Steve Biko, presidente da Convenção do Povo Negro. Foi a última vez que ele foi entrevistado diante de câmeras. Quando foi anunciada a prisão dele, parecia que havia publicidade suficiente em todo o mundo para que os que estavam no poder não permitissem que ele sofresse nenhum mal. 8 meses depois, Biko estava morto. Biko morreu de fome. Steve Biko foi morto brutalmente na prisão. Até hoje não sei se ele foi morto propositalmente, mas certamente bateram muito nele. Peter Gabriel cantou o hino mais lembrado sobre Biko depois da sua morte. Hoje não é só um dia para Steve Biko, é um dia para todas as pessoas que sofreram em sua luta pela liberdade. Todas as centenas de pessoas nas ruas cantavam com ele. Nelson Mandela cantava com ele. Eu tinha lágrimas nos olhos. Você não supera uma perda, mas vive com ela e constrói uma perspectiva. Eu tenho que pensar no filho que eu tive com ele, para que a dor da perda se torne
eu puder, para completar o trabalho pelo qual tantos outros, inclusive Steve Biko, sacrificaram suas vidas. Nós temos que saudar todos aqueles que sacrificaram suas vidas em luta pela liberdade. Do lado do povo negro, Chris Hani já tinha se tornado um ícone e um símbolo da recusa em se render. Chris Hani devia ser o segundo líder negro mais popular do país naquele estágio depois do Sr. Mandela. Mandela via claramente Hani como o futuro, como seu sucessor. Eu estava na minha casa em Joanesburgo quando recebi um telefonema de um jornalista que me perguntou se eu sabia o que tinha acontecido ao Chris. Então eu liguei para o telefone do Tóquio. E eu encontrei Judy em casa, esposa do Tóquio. Eu perguntei onde ele estava e ela disse, ele foi para a casa do Chris. E eu disse, o que aconteceu? E ela me respondeu em Afrikaner, a filha dele está aqui. E eu disse, sim, mas o que aconteceu com Chris? E ela disse, bom, a filha dele está aqui porque ele acabou de ser morto a tiros. Chris Hani é assassinado, Down Park, 10 de abril de 1993. O assassinato de Chris Hani foi o momento de despertar. Me sinto devastado. Eu só quero chorar por nosso país. Eu realmente desabei e chorei feito criança. O assassinato de Hani foi um momento apocalíptico para a África do Sul. Isso desencadeou uma paixão e uma emoção que podiam desintegrar e destruir completamente. Nos levou ao limite. Foi um dos momentos mais assustadores. Podia ter sido o fim. Naquele momento, nosso país poderia ter mergulhado em sangue. Deve ter sido mais próximo que o país chegou de pegar fogo. Seu assassinato seria uma oportunidade para muitos de nós que sonhávamos com uma insurreição que acabasse com o jugo da minoria branca. Faríamos nosso povo tomar as ruas e as cidades e simplesmente, através da carnificina e do caos, tornaríamos o país impossível de se comandar e tomaríamos o poder. O país já entrava em erupção. As pessoas saqueavam, incendiavam prédios. A tentação seria dizer, aqui tem um barril de pólvora, vamos acender o fósforo. Aí Mandela foi para a televisão. Ele literalmente correu até os estúdios da SABC e não tivemos tempo nem de dar um briefing a ele. Ele estava até de óculos diante das câmeras. Ele encontra uma maneira de diminuir a separação entre negros e brancos. Uma mulher branca, de origem africana, arriscou sua vida para que conheçamos e levemos à justiça esse assassino. Uma coisa terrível aconteceu. Mas dessa coisa terrível, agora temos que levar o país adiante. Todo momento na vida de uma nação pode ser visto como o momento mais negro e o momento mais luminoso. Geralmente os dois estão presentes e essa é a nossa oportunidade, dependendo de como reagimos, de determinar o que vamos fazer dele. Chris Hani fez seu sacrifício supremo. A maior homenagem que podemos fazer ao trabalho de sua vida é garantirmos a liberdade para todo o nosso povo. As pessoas chegaram tão perto que olharam aquele abismo e o que tinha dentro dele era tão terrível que uma data de eleição foi marcada para 3 ou 4 meses depois do assassinato de Chris Hani, porque acharam que era preciso fazer uma eleição, chovesse ou fizesse sol. Essa foi a noite mais escura que nosso país encarou, mas foi o momento mais iluminado. 1º de junho de 1993, marca-se o dia das eleições. Primeiro de junho de 1993, marca-se o dia das eleições. Até as eleições de 1994, parecia que a cada virada havia uma chance de não dar certo.
Na última quinta-feira, a África do Sul celebrou o Dia Nacional da Paz. Desde então, 145 pessoas foram mortas em incidentes violentos. O Conselho de Transição tem menos de 8 meses para tornar o país seguro o suficiente para as eleições. Se houve um milagre, foi quando conseguimos fazer aquelas eleições. Entre os anos de 90 e 94, mais pessoas foram mortas em violência política na África do Sul do que nos 30 anos antes. Enquanto a África do Sul se arrasta até sua primeira votação democrática, a violência não mostra sinais de diminuir. Foi declarado estado de emergência em Natal. Eu diria que em alguma dessas áreas, as chances de uma eleição livre e justa são extremamente difíceis. Não haverá eleição, eu acho. E se houver uma eleição, o governo e o Congresso serão os responsáveis pelo que vai acontecer no dia. Eu digo a todos que não votem. Buthelezi, visualizando objeções constitucionais, ordena um boicote às eleições. Quando eu disse que não participaríamos, eu falei sério. Não vamos participar, simples assim. Buthelezi saiu do processo eleitoral querendo uma concessão mágica. Eu nunca entendi o porquê e o que deu na cabeça dele. Talvez tenha sido o fato dele se ver como o verdadeiro candidato à liderança do país. As eleições vão acontecer de qualquer modo no mês que vem. Então, até que ponto é útil continuar resistindo assim? Eu sempre sigo meus princípios, sejam populares ou não. Mas no final eles perceberam que tinham que fazer parte também daquele futuro. Tenho prazer em anunciar que o partido Inkatha Freedom vai participar das eleições em nível nacional e provincial, apesar de ser tão tarde. De repente eles voltaram e disseram, como podemos participar? Então, numa região importante, numa região muito populosa do país, não haveria eleição, porque o Inkatha tinha dito que não ia participar e, de repente, quando ele entrou, toda aquela área tinha que ser atendida. Isso levou a uma correria para se adicionar Buthelezi às cédulas. 18 milhões de adesivos precisaram ser colados à mão em 18 milhões de cédulas. 11 de março de 94, o golpe de Bophuthatswana. A realidade é que estivemos sob imensa pressão de tempo. Houve várias vezes em que eu pensei que nós não conseguiríamos. Os últimos vestígios de resistência chegaram com o episódio de Bophuthatswana. O povo de Bophuthatswana tinha dito que não queria mais estar num estado à parte, não queria mais estar num estado doado a eles, ele queria estar na África do Sul e queria ser parte dela. E a extrema-direita entrou em Bophuthatswana para ocupá-la. Perguntei ao Sr. Terry Blunt o que eles estavam fazendo. E ele disse que estavam lá para ajudar. Então eu disse, mas não pedimos sua ajuda. Aqueles homens com armas, dirigindo seus carros pelas ruas. A resistência atirou em nós. Atiraram na minha perna, sem nenhum motivo. Havia um grande medo de que a extrema-direita invadisse e houvesse um banho de sangue. O que aconteceu foi que eles foram expulsos. E ele exigiu que eu deixasse Bophuthatswana. Eu, Terry Blanche, devia sair de Bophuthatswana, porque estava provocando uma situação com a minha presença. Eu disse a ele que isso era uma coisa ridícula. 3 homens que saíam de Bophuthatswana começaram a disparar na multidão. A polícia de Bophuthatswana atirou neles e parou o carro. O que você quer? Você não é do movimento de resistência africana? Não. Qual é seu partido? Vai, sai de perto! Por favor, alguém me ajuda. Eu tô sangrando. E diante da televisão, um policial negro chegou e basicamente executou esses 3 homens. Pronto, resolveu. Vambora, vai, vambora! As imagens chegaram aos noticiários de todo mundo naquele dia e acho que o que estava crescendo na extrema-direita em relação a uma mudança violenta na África do Sul completamente se dissipou. Foi um momento importante. Vê-los derrotados em rede nacional deu a ideia de que havia uma real ameaça de direita, mas ainda esperávamos que algo acontecesse. Tinha um grande potencial para a explosão dos grupos de direita. 24 de abril de 94, 3 dias para o país votar. Bree Street, Joanesburgo, 24 de abril de 94.
A maior bomba foi colocada a uns 3 ou 4 quarteirões da sede do IEC. Foi tão poderosa que explodiu corpos 10 andares acima. Policiais e soldados isolaram uma área de 4 quarteirões, mas até agora não fazem ideia de quem plantou a bomba. E as bombas começaram a explodir por todo o país em vários lugares. A polícia aumentou para 1 milhão a recompensa por informações que levem à prisão e à condenação dos responsáveis pelas explosões. 25 de abril de 94, 2 dias antes do país votar. Todo dia, começávamos nosso trabalho com a contagem de corpos das forças de defesa sul-africanas no dia anterior. Odendale Street, Germiston, 8h45 da manhã. Mais uma vez, a polícia recolhe os restos de uma tentativa fracassada de democracia. Autoridades confirmam que pelo menos 10 pessoas foram mortas neste ataque a negros que esperavam táxis para ir ao trabalho. Eu vi o carro vermelho com 2 caras brancos. Os restos de um carro acabaram em cima de 2 mini-ônibus esmagados. O país estava num momento perigoso e sem poderes. Ninguém assumiu responsabilidade pelas explosões. Isso só pode ser coisa dos inimigos da paz e da democracia. O objetivo é assustar as pessoas para que não participem das eleições. O presidente do estado, F.W. de Klerk, condenou energicamente os bombardeios. Temos forças de segurança em todo o país para garantir ao povo que ele será efetivamente protegido quando for votar. Entre 50 e 60 ameaças de bomba foram relatadas em East Rand nas últimas 8 horas. Concentrem-se no fato de que fizemos enormes progressos, apesar das tentativas de criminosos e assassinos de destruir o processo. Caminhávamos para uma guerra civil devastadora. Muitas pessoas não tinham ideia do quanto tudo estava próximo do desastre. Tudo estava pendurado por um fio. Havia muito medo, havia muita tensão. As pessoas tinham medo, principalmente os eleitores brancos. Todo mundo tem medo. Estamos inseguros. Isso me fez pegar minha arma e começar a praticar com ela. Agora que o domínio político deles está terminando, empresas de mudança mal conseguem dar conta de todos os brancos que vão embora. Eles querem se livrar de nós, dos brancos. E, sinceramente, estão tentando colocar pessoas negras nos nossos cargos. Para muitos chegou o momento de deixar a África do Sul. A imigração chega a quase 40%. Quanto às pessoas que deixam o país, eu não tenho que me desculpar. Deixem elas irem. Porque nesse processo, os verdadeiros sul-africanos vão sobressair. Vários governos estrangeiros prepararam planos de evacuação de emergência para seus cidadãos. Muitas pessoas tinham medo do futuro, mas ainda lembro o quanto os sul-africanos estavam animados. Estou feliz em fazer parte da história. Eu estou muito animada porque sinto que agora temos o direito à liberdade de voto. Todos estavam animados. Olha, eu não sei o que dizer. Eu quero paz. É incrivelmente emocionante. Era isso que eu estava esperando a minha vida toda. Esperei minha vida toda para votar nesse dia e eu estou muito, muito feliz. Só queremos ver uma nova África do Sul. Estamos tão animados que mal podemos nos conter. Poucas pessoas no futuro vão poder contar aos seus filhos e netos que fizeram parte de algo tão grande. 26 de abril de 94, 12 horas para começar. Fazenda Quasterfontein, dependências do movimento de resistência Afrikaner. Está pronta. Essa vai para o aeroporto. 27 de abril de 94, dia da votação. Bom dia e bem-vindos a esse dia especial na história da África do Sul. 27 de abril de 1994 foi tão incrível. O céu estava azul. Era um azul que eu nunca tinha visto antes. Eu acordei às 5 horas
pensando que eu seria o primeiro da fila. Mas, para minha surpresa, quando cheguei lá, a fila era enorme. Às 7 horas, a fila dava voltas. As pessoas fizeram filas por horas e horas. Filas imensas, imensas. Para finalmente ter uma chance de democracia. Para beber da taça da liberdade. Estamos 5 centímetros mais altos que ontem. As pessoas acreditavam e quanto mais faziam fila, mais percebiam que esse era um rito de passagem para a democracia. Nessa manhã, eu sinto como se eu estivesse nascendo. 27 de abril de 94, 7 da manhã. 19 pessoas foram feridas, 3 gravemente, quando uma bomba explodiu em um carro no aeroporto Jan Smuts. Foi um barulhão, tem muito estrago lá em cima. Eu lembro de pensar, isso é o início? É aqui que começa? Houve algumas bombas, mas as pessoas estavam tão desesperadas para viver aquele dia que se comportaram. E acho que isso mostra que a resolução estava lá e não seria tirada de seu curso por nenhuma influência externa. As pessoas estão na fila, independente de sua raça. Amarelos, negros, brancos. Elas começaram a conversar umas com as outras e descobriram... Ei, essa pessoa é humana, é igual a mim. Olha essa fila, olha a maneira como estamos juntos. Não há distinção de classe, de raça, de nada. Olha, depois disso, tudo pode acontecer comigo. Eu não me importo, desde que eu possa votar. Foi a primeira eleição na qual eu votei. E eu já me sentia muito sortuda de estar vivendo através da história. Durante o dia, você era pego pela emoção. Era a ideia de que você estava no limiar da história. Acho que nada poderia impedir aquela eleição. Sessões eleitorais estavam cheias e mal preparadas. Essa abriu com 5 horas de atraso, porque lápis, caixas e urnas não chegavam. Archibald Mixey, de 80 anos, e sua esposa estavam prestes a ir para casa sem votar quando ouvimos. Estamos aqui, ali. Não sei o que está havendo. Aqueles que foram para casa nunca mais vão voltar. Sabotagem e irregularidades vinham de todas as direções. Tivemos relatos de urnas que não chegavam a alguns pontos de votação, então as pessoas não podiam votar e havia materiais de votação que não chegavam a tempo, havia alegações de fraude. Um grande número de urnas desapareceram. Os eleitores fizeram fila cedo, só para esperar. Não havia cédulas. Isso chegava a nós na televisão e nós balançávamos a cabeça pensando, isso vai dar certo? 27 de abril de 94, meio-dia. Ao meio-dia, a Comissão Eleitoral tinha recebido 277 relatos de incidentes relacionados à falta de material em vários pontos. O país ficou sem cédulas. Foi um grande problema que podia perturbar as eleições e levar ao fracasso. Foi dada a ordem de trabalho a impressores locais. Eu estava em casa e recebi um telefonema me chamando ao trabalho. Quando chegamos aqui às 7h30, disseram que tínhamos um trabalho urgente, que era fazer cédulas. Quando cheguei lá, vi o caos. Carros da polícia estavam fora, seguranças e oficiais da comissão eleitoral para todo lado. Eles imprimiram até umas 10 horas da manhã seguinte, pela noite toda. Imprimiram o suficiente, mas operações similares aconteciam em Pretória e em Joanesburgo. Em várias eleições em todo o mundo, você tem tinta indelével que põe no seu polegar. Por causa da intimidação esperada, eles decidiram usar tinta invisível. O problema da tinta invisível é que você não vê o quanto colocou, então eles ficaram sem tinta na velocidade com que ficaram sem cédulas. Fizeram telefonemas perguntando, podem fazer tinta? E eles tiveram que fazer tinta, assim como tiveram que fazer cédulas a noite toda. A questão é que depois do primeiro dia de eleição geral, não tinha votado gente suficiente para que a eleição valesse. Amanhã também haverá oportunidade dos eleitores votarem. Asseguro que as cédulas que faltam nesse exato momento serão supridas. Cédulas tiveram que ser transportadas a noite toda. Não tínhamos carros suficientes. Fizemos um chamado e dissemos que precisávamos de ajuda. Carros começaram a chegar e foi uma coisa extraordinária. Uma fila de carros de 2 quilômetros. Pessoas que decidiram que queriam ajudar.
28 de abril de 94, 5 da manhã. A Força Aérea foi chamada. As urnas tinham que ser levadas de helicóptero da Força de Defesa Sul-Africana, que eram pilotados por pilotos da antiga Força de Defesa Sul-Africana. Eu era comandante do 15º Esquadrão naquele estágio. Nós éramos responsáveis pela distribuição das urnas e das cédulas por toda Natal. Era muito papel, muitas caixas, muita gente correndo. Então foi tudo meio caótico desde o início. Uma hora eu disse ao meu pessoal: vão lá e o que a comissão pedir, vocês façam. Vão lá ajudar para que a eleição seja um sucesso no fim das contas. Então os helicópteros e os aviões C-130 decolavam da base aérea de Waterkloof com as pessoas e literalmente distribuíam por todo o país. Fazendo fila no campo hoje, sul-africanos rurais com uma última chance de votar nessa área, onde as cédulas só chegaram na manhã de hoje, quando os aviões finalmente trouxeram os materiais necessários. Seguimos um caminho longo. Correu incrivelmente bem em todo o país. E as senhorinhas que estocavam enlatados provavelmente se sentem bobas agora quando olham um supermercado. As pessoas esperavam uma quantidade imensa de violência. E talvez seja outro milagre. Não houve um crime relatado em todo o país, então até os criminosos foram votar. Para nós não foi um ato político, foi uma experiência profundamente espiritual. Você percebe o poder e o significado para essas pessoas que nunca puderam votar na vida, finalmente poderem sair para dar seu voto. Esse exemplo mundial do que pode ser a democracia. Houve uma harmonia, uma sincronia. O ápice da graça, todo o trabalho, o sacrifício e o sofrimento que tanta gente fez para tornar aquele dia possível. Isso nos afirma, a todos nós. Depois do dia da eleição, tivemos o pesadelo horrendo da contagem. Muito drama. As primeiras 24 horas de contagem abriram menos de 10% das 15, 20 milhões de urnas. Em alguns lugares havia urnas e não contadores. Em outros lugares, contadores e nenhuma urna para contar. O importante é que as pessoas que votaram agora querem saber os resultados. Tínhamos relatos de acúmulo de urnas. Descobriu-se que as cédulas em algumas urnas estavam empilhadas, parecendo que foram plantadas. Isso é claramente fraude, então as colocamos de lado. E a comissão disse para contarmos aquelas, se não pediriam uma intervenção na eleição, como combinado. Pravin Gordhan, que era um dos líderes do Congresso na província, chegou e disse para contarem. Acho que foi uma manifestação incrível da habilidade de uma pessoa em ver o cenário completo, porque se não tivessem contado, teria resultado em violência. 3 de maio de 94, 5:03 da manhã. 3 minutos passaram das 5 da manhã de 3 de maio e descobrimos uma coisa. Alguém tinha entrado no sistema e multiplicado os votos de 3 partidos políticos em 0,033. Foram registrados votos que não valiam. O que pôs toda a contagem em dúvida. Todos os computadores foram invadidos. Não foi um acidente. O que nós vamos fazer agora é ver um resultado. Soubemos que há um novo resultado esperando para chegar até as telas. Então vamos fazer uma pausa por um momento para ver se esse resultado realmente vai sair. Não há resultado. Então vamos esperar um momento até vermos se, na verdade, parece que os resultados agora foram vazados completamente. Houve um vazamento eletrônico para um grande centro de mídia. Eles tinham quadros de contagem como aqueles no aeroporto e, de repente, eles pararam. O país praticamente entrou num estado de limbo. O que acontecia à eleição? Quanto mais aquilo demorasse, criaria mais pânico e havia incidentes de violência começando a crescer em certas áreas. Felizmente tínhamos uma contagem manual, uma verificação que era feita. ANC, IFP. Mas por um período de uns 2 dias e meio, o país ficou sem notícias. Uma hora a contagem manual pegou o ritmo e passou a contagem eletrônica. E
Vimos os resultados subindo e o país ficou meio que... A tensão política caiu. Hoje é um dia de muita alegria na África do Sul, já que Nelson Mandela venceu. Nelson Mandela é eleito presidente da África do Sul. O partido de Nelson Mandela vence as eleições na África do Sul. Nelson Mandela vence as eleições e é eleito presidente da África do Sul. Estamos entrando numa nova era. Eu estava na cozinha quando ouvi que Mandela tinha vencido a eleição. Eu estava na Bósnia e lembro que todos queríamos estar na África do Sul para ver aquele desenrolar incrivelmente positivo. Não foi somente uma história, foi uma grande história. Quando Mandela assumiu o poder, aquilo mudou a minha vida toda. No meu coração eu sentia que tínhamos direitos iguais agora. Era um outro mundo naquele dia. Você não pode imaginar. Foi o nascimento de uma nova era. Estávamos muito felizes e fizemos sons de alegria. Estávamos felizes. Não importa o quanto nosso passado seja escuro, não importa o quanto dividido ele tenha sido. Se você der poder ao povo, a todo o povo, e se disser a ele que parte de seu poder não é só o poder do voto, mas o poder de ser um cidadão livre e igual depois dele, então tudo é possível. Boa noite. A África do Sul fez um retorno triunfal ao mundo das nações hoje, quando Nelson Mandela foi escolhido o primeiro presidente democraticamente eleito do país. Esse é o momento em que o mundo esperava. A chegada de Nelson Mandela. Esse é um momento muito emocionante. É a vitória do povo da África do Sul. Finalmente chegamos lá. O que nós queríamos realizar foi realizado. Eu, Nelson Rolihlahla Mandela, juro ser fiel à República da África do Sul. A posse foi incrível. Absolutamente incrível. Eu nunca vou esquecer. Eu vi a Força Aérea Sul-Africana naquelas cores. E aquela saudação militar africana era o novo presidente. Você ouvia o ronco lá embaixo, que eu nunca vou esquecer. A sensação de que o poder tinha mudado. Você sabia que ouvia uma mudança sísmica? O momento de possibilidade nasceu. Era uma coisa poderosa. Me deixou sem ar. A sensação de exortação. E esperança. Havia uma liberdade nisso. Era uma liberdade que nunca tinha sentido. Democracia para o povo. Transformação. Igualdade. Paz. As coisas pelas quais lutamos. É o grande sonho sul-africano. Nós, o povo da África do Sul, reconhecemos as injustiças do passado. Honramos aqueles que sofreram pela justiça e pela liberdade em nossa terra. Respeitamos aqueles que trabalharam para construir e desenvolver nosso país. E acreditamos que a África do Sul pertence a todos que vivem nela, unidos em nossa diversidade. Preâmbulo da Constituição Sul-Africana. Eu sempre quis entrevistar Nelson Mandela e nunca tive chance. Um dia, estava no estacionamento subterrâneo e vi uma confusão em torno de um dos trailers. E dele saiu Nelson Mandela. Achei que era a minha chance. Eu iria até lá, eu pediria uma entrevista, ele diria sim, seria ótima, seria exclusiva e seria a realização do meu sonho. Então eu fui até lá. E sabe de uma coisa? Eu fiz algo muito incomum para mim. Eu não consegui romper a aura de privacidade em torno dele. Open face and open page where history might rewrite its
Recebemos um convite para um jantar de Estado. E havia uma longa lista de convidados. Eu passei pelo presidente e disse: "Olá, senhor presidente." E aí, Madiba se aproximou e disse: Alfred! Alfred! Sou eu! Nelson! Lembra de mim? De repente, Bill Clinton fez assim. E todos nós rimos e dissemos: "Oh, Madiba, ninguém nunca vai esquecer você." Um dos meus momentos preferidos, sabe, com Nelson Mandela, foi quando recebemos ele aqui para o Oprah Show. E ele estava na sala de espera, virou para mim e disse: "Sobre o que é o programa?" E eu disse: "O programa é sobre você." "O programa é sobre você." "É só sobre você, só sobre você." Muito obrigado pela sua inscrição no canal, e pelo seu curte e like no vídeo.